Olá, amores, beleza com vocês? Eu sou Catiane Vitor e vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre química. Vamos lá? Substâncias puras e misturas. Vamos lá, gente? Todo mundo já ouviu falar com certeza em substâncias e também sobre misturas, não é isso? Vamos conhecer juntos um pouquinho sobre cada uma delas, tá bom? Primeiramente, vocês irão relembrar um conceito importantíssimo, que é o conceito de matéria. O que é matéria? Daquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, beleza? Então, gente, a matéria, ela vai estar presente, compondo tanto substâncias quanto as misturas, tá bom? É simples até. Eu quero que vocês entendam que as substâncias vão poder ser simples ou compostas, e as misturas elas vão poder ser homogêneas e heterogêneas, tá certo? Com esse esquema você vai entender perfeitamente como é que a gente vai levar essa aula hoje. Aqui tem alguns exemplos, tá certo? E aí a gente vai entender o que são substâncias puras, né? Estou falando de puras. As puras, gente, elas têm características específicas, possuem composição química e propriedades físicas e químicas bem constantes, certo? Elas não vão se modificar em relação a nada, pressão, temperatura, tudo isso elas mantêm tudo constante, elas não vão se modificar tipo em determinadas circunstâncias, tá certo? E no caso, as substâncias simples, elas são compostas por substâncias, por átomos de um mesmo elemento. Aliás, vamos lá, deixa eu colocar aqui o gás hidrogênio, deixa eu escrever para você. Como é a composição do gás hidrogênio? Apenas H, né? 2H formando o hidrogênio, gás hidrogênio, tá bom? Já substâncias compostas, elas são compostas por átomos diferentes, certo? Veja bem, por exemplo, o H2, a água, H2O, o C, O2, também, né, o gás carbônico, tá bom? Nós temos muitos tipos de substâncias para citar, tá bom? Falar um pouquinho agora para vocês sobre misturas, para a gente entender um pouco. Deixa eu colocar aqui. A mistura é a união de substâncias, certo? De duas ou mais substâncias diferentes. Como assim? É a pergunta que, né? Como assim? Se elas tem que ser simples, tem que ser compostas, independente. Se for duas substâncias, certo? Água mais CO2, que é aquela água com gás carbônico, né? Água com gás que muita gente gosta. Uma mistura, tá certo? Eu posso dividi-las em homogêneas ou heterogêneas. As homogêneas, elas vão ter apenas uma fase no sistema. É um aspecto visual só. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá certo? Essas misturas homogêneas, elas são formadas quando um material consegue dissolver o outro, tá certo? O soluto, aqui tem sal de cozinha, e aqui eu tenho o solvente, a água, certo? Um vai ser dissolvido no outro. A dissolução do material, deixa eu colocar aqui, sal de cozinha. Se houver completamente a dissolução, eu estou falando de uma mistura homogênea, tá certo? Um exemplo clássico, água mais cloreto de sódio, tá certo? Vamos fazer uma misturinha aqui, para que vocês percebam o sistema, tá bom? O soluto é o cloreto de sódio. Ele foi totalmente dissolvido na água, tá certo, gente? Esse sistema aqui eu estou vendo uma fase só. Eu não estou vendo duas fases, como por exemplo a gente vai encontrar, certo? A água e a glicose, o açúcar de mesa, né? Vamos lá. Consigo dissolver também? O soluto consigo dissolver no solvente? Olha só. Eu consigo sim dissolver. E aí
A olho nu eu não consigo saber se essa água aqui tá só água ou se ela tá com água e sal, tá certo? Do mesmo jeito o açúcar, tá certo, gente? Aqui são misturas o que? Homogêneas, tá bom? O ar atmosférico em si, esse ar que a gente tá aqui, já é uma mistura homogênea, tá certo? Só que é uma mistura homogênea de gases. No ar atmosférico, a gente vai ter o principal gás presente, 78% do ar atmosférico é nitrogênio, o oxigênio 21% aproximadamente, e o restante está dividido entre gás carbônico, argônio, os vapores de água, entre outros tantos gases, tá certo? Então a gente não consegue a olho nu perceber quantos gases a gente está aqui, né, recebendo e tal, uma mistura homogênea. O ácido acético, que juntamente com a água forma o vinagre, certo? O ácido acético mais água é o vinagre, já é uma mistura homogênea, tá certo? O petróleo, que é composto por gasolina, querosene, lubrificantes, e aí a gente não tem essa percepção, né? A gente vê um sistema com uma fase só. O petróleo, né, aquele negro, mistura homogênea. O soro fisiológico também, né, muito utilizado, né, uma solução com cloreto de sódio também, certo? Bastante usado por adultos, né, ou por crianças, tá certo? Misturas heterogêneas, pessoal, já é uma mistura que tem mais de uma fase, tá certo? Vamos lá, pode ter 2 ou mais aspectos visuais. São formados, por exemplo, quando um material não dissolve o outro. Aqui vamos ver um exemplo clássico: água e quê? E óleo. Vou deixar aqui para vocês verem. Vou dar outro exemplo: o granito, formado por 3 tipos de material: quartzo, feldspato e mica, certo? Ele vai ter uma coloração diferente, vai conseguir diferenciar, tá bom, gente? É importante que vocês entendam que é uma rocha, é sólido, mas ali eu tenho uma mistura heterogênea, certo? Até esqueci de trazer a imagem, mas no slide de vocês vão encontrar a fase que mostra as 3 coresinhas, tá certo? O leite tem um aspecto homogêneo a olho nu, mas principalmente o integral, que é rico em gordura, ele tem gotículas de gordura, tá certo? Aquele leite que é retirado aquele leite da vaca, né, retirado do peito, das tetas da vaca, a gente consegue ver as gotículas de gordura, um aspecto heterogêneo, tá certo? Um não está totalmente dissolvendo o outro. Já o sangue, ao ser centrifugado, a gente percebe também as fases, tá certo? Quando ele passa por uma centrifugação, você consegue encontrar os fatores, né, as partes que compõem plasma, parte líquida do sangue, as plaquetas e também os glóbulos vermelhos sedimentados, tá certo? Então, são exemplos clássicos de misturas heterogêneas, tá certo, gente? Para que a gente perceba a água e a areia, deixa eu pegar aqui, também forma um tipo de mistura heterogênea, tá certo? Por mais que eu misture, sempre vai ocorrer o quê? Uma decantação. Depois de um tempo, vocês vão... A água e o óleo, olha, misturei, sempre vai voltar a se separar. 2 fases, tá certo? O sistema, 2 fases, tá bom? E quero lançar um desafio para vocês em relação às águas dos rios, Rio Negro e dos rios Rio Negro e Solimões, tá bom? Que é uma água, que é um rio que é composto por 2 cores, né? 2 rios que vêm lado a lado, tá certo?
e eles não se misturam. Eu quero que vocês expliquem, procurem para a gente ter uma conversa, um diálogo, para alguém explicar, tá certo? Através de um vídeo, show de bola, colocar na rede social e marcar a escola técnica, explicando o porquê que as águas do Rio Negro e Solimões não se misturam, tá certo? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima!